A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Notícias. Jornal das 8 com a edição do Rui Casanova. O secretário-geral do PS pede mais medidas ao governo para fazer face aos efeitos da guerra no Médio Oriente, na economia. José Luís Carneiro sugere um plano de mitigação dos efeitos no conflito. Com destaque para os combustíveis, vem aí uma subida recorde do preço na hora de abastecer. O gasóleo deve subir 25 cêntimos e a gasolina 7 cêntimos já a partir de segunda-feira. O governo comprometeu-se com um desconto extraordinário do ISP no gasóleo face a este aumento repentino, mas para José Luís Carneiro não é suficiente. O secretário-geral do Partido Socialista pede mais medidas ao governo para fazer face ao impacto da guerra no nosso bolso. O governo anunciou uma medida de redução do ISP que me parece uma medida escassa nos seus efeitos, e aquilo que eu quero dizer é que o governo deve preparar um plano de mitigação dos efeitos desta guerra no Médio Oriente, que não apenas tenha efeitos nos combustíveis, mas também possa ter efeitos na redução dos custos com os bens alimentares e dos custos, nomeadamente, com os empréstimos à habitação. Esse pacote de medidas de mitigação dos efeitos da guerra no Médio Oriente devem ser adotados não apenas pelo Governo da República, e também é importante que o Governo Regional dos Açores prepare um conjunto de medidas, porque aquilo que é expectável é que os efeitos nocivos desta guerra sejam profundos e possam ser mesmo duradouros. O apelo e os avisos de José Luís Carneiro ao Governo, declarações do secretário-geral do Partido Socialista ontem à noite à entrada para uma reunião com militantes socialistas, foi na ilha de São Miguel, nos Açores. Já o secretário-geral do PCP acusa os partidos de direita de serem cúmplices da guerra e de alinharem com vontades de Donald Trump no ataque dos Estados Unidos ao Irão. Paulo Raimundo fala numa postura de submissão e aponta o dedo a PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal. Afirma que todos aceitaram o ataque da Casa Branca. Intervir, regular preços e bens e serviços essenciais é condição para travar a degradação das condições de vida da maioria daqueles que trabalham e põem o país a funcionar. E Estados Unidos e Israel são responsáveis pela agressão que fizeram e estão a fazer ao Irão. São responsáveis pela situação que está criada. Mas aqui, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e o Chega são cúmplices desta agressão, são cúmplices desta guerra. São eles também. Escusam de vir chorar lágrimas de crocodilo perante as consequências que eles próprios também estão a provocar na vida das pessoas. Paulo Raimundo, em declarações no comício dos 105 anos do PCP em Lisboa, ontem, para o líder comunista, este conflito no Médio Oriente envergonha o país e afronta a Constituição portuguesa. E precisamente no Médio Oriente, o presidente do Irão responde a Donald Trump e diz que a rendição incondicional é um sonho. O presidente dos Estados Unidos exigiu nas últimas horas a rendição total incondicional do Irão para negociar o fim da guerra. Foi a condição imposta por Donald Trump. Agora surge a resposta. O presidente do Irão garante que isso não vai acontecer e fala num sonho do líder norte-americano. As declarações de Masoud Pezeshkian, presidente iraniano, foram transmitidas há pouco pela televisão estatal do país. Também nas últimas horas, Rui, os Estados Unidos avisaram que os ataques ao Irão vão aumentar drasticamente. Aumentar drasticamente é a expressão utilizada pelo secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth. Garante que o exército dos Estados Unidos vai aumentar ainda mais a pressão sobre as tropas do Irão no terreno. Esta madrugada houve ataques com drones e mísseis nos Emirados Árabes Unidos, no Kuwait, Qatar, Bahrein e Arábia Saudita. A troca de ataques continua um pouco por todo o Médio Oriente, isto numa altura em que Israel expandiu também a agressão contra o Líbano. Nas últimas horas voltou a atacar Beirute, depois de ontem ter ordenado a evacuação da parte sul da capital libanesa. Não há para já números oficiais de possíveis vítimas na sequência destes ataques que aconteceram nas últimas horas.
Mudamos de tema e falamos das cerimónias fúnebres de António Lobo Antunes que, Rui, começam esta manhã. Sim, a partir das 10 da manhã, daqui a cerca de 2 horas, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, com a celebração de uma missa de corpo presente. O funeral segue depois para o cemitério de Benfica, também em Lisboa. O velório decorreu ontem no Mosteiro dos Jerónimos, contou com a presença do Presidente da República, membros do Governo e várias personalidades do campo da cultura. António José Soares. A urna de António Lobo Antunes chegou ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, por volta das 3 da tarde. A primeira hora foi apenas para a família do escritor. As portas abriram depois às 4, para o público em geral. Marcelo Rebelo de Sousa depositou o grande colar da Ordem de Camões junto à urna. O Presidente da República disse que gostaria que o escritor fosse para o Panteão Nacional, mas lembrou que a decisão não depende dele. Não sei o que é que a família pensa, mas a decisão não é minha, eu tenho que respeitar os parlamentares. No Panteão, tal como eu o concebo, estaria. No mesmo sentido foram as palavras da Ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes. Essa é, antes de mais, uma decisão da família e da Assembleia da República. O dia de hoje é um dia para recordarmos uma das figuras mais singulares da cultura portuguesa. Luís Montenegro também foi prestar uma última homenagem a António Lobo Antunes. O primeiro-ministro sublinhou a contribuição do escritor para a língua portuguesa. Um escritor exímio, alguém que de facto elevou um patamar elevadíssimo, ao patamar máximo, a qualidade e a virtualidade da língua portuguesa. Já o escritor Daniel Sampaio recordou o amigo de longa data. O António dizia que a amizade era uma forma de amor. Foi amor que nós tivemos um pelo outro. Entre os amigos presentes esteve também o antigo ministro socialista Guilherme Oliveira Martins. Um homem muito generoso e muito afetivo. No velório marcaram presença ainda o comentador Daniel Oliveira e o seu irmão José Guzmão, do Bloco de Esquerda, o cantor Vitorino e a deputada do PS Edith Estrela, entre muitos outros. António José Soares, reportagem do jornalista da Rádio Observador no velório do escritor António Lobo Antunes, foi ontem ao final da tarde no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. As cerimónias fúnebres arrancam esta manhã no mesmo local, o Mosteiro dos Jerónimos. Destaque agora para o futebol, até porque o Sporting joga no final desta tarde no terreno do Sporting de Braga. O treinador dos Leões, Rui Borges, diz que o foco da equipa é ganhar, independentemente do clássico que acontece já amanhã, Rui, entre Benfica e Porto. Um clássico que vai ser jogado na Luz, mas esta tarde há outro clássico, um Sporting Braga Sporting na Pedreira. Rui Borges avisa que de nada serve o jogo de amanhã se o Sporting não vencer esta tarde na Pedreira. Mais do que tudo o resto, mais do que o jogo que existe entre os dois rivais, não, temos que fazer a nossa parte, depois de perceber qual é a consequência de nós ganharmos. Sei que temos um jogo difícil, volto a dizer, contra uma boa equipa, onde nos vai criar muitas dificuldades e onde temos que estar no nosso máximo claramente durante 90 ou 100 minutos, o que for o jogo. Rui Borges na conferência de imprensa de antevisão ao encontro desta tarde frente ao Braga. Já o treinador Carlos Vincent elogia o adversário e avisa que espera um jogo intenso. Obviamente isso Hay uma diferença que temos que tentar aproveitar, não? Obviamente é uma diferença que temos de tentar aproveitar. Vamos estar um bocadinho mais frescos. Os níveis de energia podem estar um pouco mais altos. Temos que aproveitar. Acho que o jogo vai ser intenso porque são duas equipas que tentam impor-se e atacar. Como o jogo vai ser intenso, pode haver momentos em que a condição física é um aspecto importante. Pode ser. Momentos do partido, a energia ser um aspecto importante, pode ser. Carlos Vincent e Rui Borges na antevisão do jogo entre Braga e Sporting este sábado, a contar para a jornada 25 do campeonato. O jogo que começa às 6 da tarde e já sabe, conta com relato e análise em direto aqui na Rádio Observador a partir das 5h30.